Olá, boa tarde, Hector. Olá, boa noite. Feliz ano, lindo, lindo te ver. Preciso te contar, é algo parecido com o que aconteceu no programa de ontem, com relação às salas velatórias, mas o meu caso aconteceu em um crematório, e é meio estranho, mas eu vou te contar, no começo é um pouco breve. Em 2020, com a pandemia, minha mãe faleceu, e a pedido dela, ela pediu para ser cremada, o corpo, e uma vez cremada, ser enterrada no jardim da casa do meu sobrinho, que é o neto mais velho da minha mãe. Bem, minha mãe faleceu, nós a cremamos, fizemos tudo o que ela pediu. 5 meses depois, estando em casa com meu pai, tomando chimarrão por volta das 4 da tarde. Tocam o telefone, falando que era da funerária, do crematório de González Catán. Perguntei o que ele precisava e ele me disse: uma senhora, olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Angélica e preciso falar com a família tanto... Sim, eu disse, é aqui. Com quem você quer falar? Ela diz com tal pessoa ou com tal pessoa? Eu digo, bom, olha, eu sou a filha dessa pessoa. Sim, olha, era para te avisar que se puderem, venham ao crematório buscar sua mãe. Eu digo, olha, minha mãe já faleceu e já nos deram as cinzas da minha mãe. Fomos chamados, convocados pela funerária para ir buscar as cinzas e minha mãe já está na casa do meu sobrinho. Você não me entende, não diga. Sua mãe não morreu, ela está aqui, viva ao meu lado. Como? Ela me deu seu número para eu te ligar de novo. E que venham buscá-la, pois ela está aqui ao meu lado. E eu disse, me desculpe, isso é uma brincadeira, não é? E eu disse, bom, espera um segundinho, que vou colocar o viva voz do telefone para o meu pai ouvir. Aproximo-me do meu pai e peço que ouça o que a senhora vai dizer, pois vai surpreender. E eu digo, bom, comente, senhora, o que aconteceu? Então repito tudo o que acabei de falar, que buscássemos minha mãe. Obviamente, meu pai começou a fazer 1 milhão de perguntas, você pode imaginar? Claro. Assim que percebemos que a senhora falava sério, chamamos meu sobrinho, ele veio rápido porque trabalha aqui perto. E contamos tudo o que aconteceu. Ele disse, vamos ver, vamos procurá-la se ela estiver lá, obviamente. Quando minha mãe faleceu, não houve autópsia. Perguntei várias vezes ao meu pai e ele afirma que minha mãe não fez autópsia. Então, com mais razão nós chegamos por volta das 7 da noite, mais ou menos, ao crematório, entramos e dissemos, viemos buscar minha mãe. O senhor que estava lá achou que era uma caixa de cinzas. Claro. E eu digo, não, senhor. Eu digo, nos ligaram, tal pessoa, dizendo que minha mãe estava viva, aqui nesse lugar, o que achamos estranho. Ele nos olha convencido. E esses malucos, de onde vieram? Ele me diz. Ele pergunta, como era quem ligou? E eu digo, de nome Angélica. Deixa eu ver, um segundinho. Do nada aparece uma garota. Pergunto, você é a Angélica? Não, ela responde. Angélica era minha mãe, mas me diga o que aconteceu com você. Repetimos tudo e contamos o que tinha acontecido conosco. Ela diz, olha, eu não quero mentir para você, mas minha mãe já faleceu. E não são as primeiras pessoas que aparecem no crematório, dizendo que minha mãe te ligou, o que achamos estranho e esquisito. Ela diz, mas obviamente aqui não tem nenhuma Esther. Que Esther era minha mãe. Que esteja viva. E minha mãe também faleceu há uns 4 ou 5 meses. Então, ficamos de boca aberta, meu pai, meu sobrinho e eu. Como nós? Voltamos mal, porque o lugar é horrível. Não desejo isso a ninguém. Queria que você conhecesse minha história. Beijos a todos e feliz ano novo para você, sua família e sua mãe, que vi em um vídeo do México. Sim. Tudo lindo. Beijinhos.
Acho que a sua é uma das histórias mais impactantes de toda a história do Trasnoche Paranormal. O que você contou é o enredo de um episódio de uma série da Netflix. Imagina isso, que te ligam dizendo que um parente morreu e vai ser cremado. Depois ligam de novo. Estou com sua mãe. Mas ela morreu e foi cremada. Não, ela está viva e pede para buscá-la. No crematório, alguém te atende, diz que isso pode ter acontecido e pergunta: quem te ligou? Angélica? Não, mas Angélica é minha mãe, diz a pessoa ali que já morreu. Isso já aconteceu várias vezes. Como se os falecidos se encontrassem. Como se encontrassem. Como se interagissem no além. E também pudessem, por telefone, uma mensagem de WhatsApp, interagir conosco, nós vivos. Essa é uma das histórias mais fortes que já ouvi. É uma das mais fortes. Eu acho que merece ser ouvida de novo. E vamos fazer esse recorte para as redes sociais, porque quero ler comentários, vou postar isso no Instagram, então quero comentários sobre essa história, vou postar isso no TikTok. Acho que é a história mais forte do programa e vou postar esse recorte no canal do YouTube do Trasnoche Paranormal. Escutem isso, por favor. Escutem isso, escutem atentamente a história, por favor. Olá, boa tarde, Hector. Feliz ano novo. É lindo te ver. Veja, o que tenho para contar é parecido com o que ocorreu no programa de ontem. Com relação às salas de velório, mas o meu caso aconteceu em um crematório. E é meio estranho, mas eu vou te contar no começo, é um pouco breve. Em 2020, com a pandemia, minha mãe faleceu e a pedido dela, ela pediu para ser cremada, o corpo, e depois de cremada, ser enterrada no jardim da casa do meu sobrinho, que é o neto mais velho da minha mãe. Bem, minha mãe faleceu, nós a cremamos, fizemos tudo o que ela pediu. 5 meses depois, estando em casa com meu pai, tomando chimarrão por volta das 4 da tarde. Tocam o telefone, dizendo que era da garagem, do crematório, de González Catán. Perguntei o que ele precisava, e ele me disse. E uma senhora me diz: olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Angélica e preciso falar com a família, tanto... Sim, eu disse, é aqui. Com quem você quer falar? Ela diz, com tal pessoa ou com tal pessoa. Eu digo, bom, olha, eu sou a filha dessa pessoa. Sim, olha, era para te avisar que se puderem venham ao crematório para buscar sua mãe. Eu digo, olha, minha mãe já faleceu e já nos deram as cinzas da minha mãe. Fomos chamados, convocados pela funerária para buscar as cinzas e minha mãe já está na casa do meu sobrinho. Não, ela disse que não a entendo. Sua mãe não morreu, ela está aqui, viva ao meu lado. Ela me deu o número dela para eu te ligar novamente. Que venham buscá-la, pois está aqui ao meu lado. E eu disse, desculpe, é brincadeira. Não, ela respondeu. Eu digo, espera um segundo. Que vou pôr no viva voz para meu pai ouvir. Me aproximo e falo pro meu pai. Ouve o que ela vai dizer, vai te surpreender. E eu digo, bom, comente, senhora. O que aconteceu? E aí repito tudo o que acabei de dizer. Que a gente fosse buscar a minha mãe. Obviamente meu pai começou a fazer 1000 perguntas. Você pode imaginar? Na hora, quando vimos que a senhora estava falando sério, aí chamamos meu sobrinho, ele veio rápido porque trabalha por aqui. E contamos tudo o que aconteceu. E ele disse, bom, vamos ver, vamos procurar por ela, se ela realmente estiver lá, vamos procurar, obviamente. Quando minha mãe faleceu, não fizeram autópsia. Perguntei várias vezes ao meu pai e ele garante que minha mãe não fez autópsia. Então, com mais razão nós fomos. Chegamos por volta das 7 da noite. Ao crematório, chegamos, entramos e dissemos, viemos buscar minha mãe. E o senhor que estava lá pensou que era uma caixa com cinzas. E eu disse, não, senhor, nos ligaram por telefone, tal pessoa, dizendo que minha mãe estava viva, aqui nesse lugar, o que achamos estranho.
E ele nos olha como quem pensa: de onde saíram esses malucos? E, ele me diz: como é quem ligou? Eu disse que ela se chama Angélica. Deixa eu ver, só um segundinho. Do nada aparece uma moça e eu pergunto: você é a Angélica? Não, ela responde: Angélica era minha mãe. Mas o que aconteceu? Repetimos tudo e contamos o que tinha ocorrido conosco. Ela diz: olha, eu não quero mentir para você, mas a minha mãe já faleceu e você não é a primeira pessoa que aparece no crematório falando que minha mãe te ligou. O que achamos estranho e esquisito? Diz: mas obviamente aqui não tem nenhuma. Esther, que Esther era minha mãe, que esteja viva. E minha mãe também faleceu faz uns 4 ou 5 meses. Então, ficamos de boca aberta, tanto meu pai quanto meu sobrinho e eu. Voltamos mal, porque o lugar é assustador. Não desejo isso a ninguém. Queria que você soubesse minha história. Beijos a todos e feliz ano novo para você, sua família e sua mãe. Que eu vi num vídeo do México. E bom, tudo lindo. Beijinhos. Gente, acho que somos testemunhas da história mais forte do programa desde que eu faço isso há 14 anos. É um curta realmente para a Netflix. Tenho muitas perguntas e muitas ideias. Quero compartilhar uma ideia que me veio à cabeça. Eu adoraria a partir da colaboração. Se houver algum ouvinte, seguidor que entenda bem de inteligência artificial, para trabalhar com o áudio dessa mulher, eu posso reenviar para ele. Montar um curta com a inteligência artificial dessa narração, porque acho que ela merece. Merecemos ver a história como se fosse um filme. Se algum de vocês souber fazer isso com inteligência artificial, eu encaminho o áudio para que transcreva, para que extraia o texto, possa montar o vídeo e me enviar, e obviamente vou dar os créditos. Se vocês tiverem canal no YouTube também, se a pessoa que fizer isso tem canal no YouTube, e eu subo no canal Trasnoche Paranormal em colaboração com o seu canal, coloco o canal da pessoa que organizou. Se não tiver YouTube, dou os créditos na descrição. Cassone, você sabe fazer isso? Me escreve, você tem meu telefone particular. Cassone é um aluno. Me escreve e eu te passo, eu te encaminho o áudio. Eu adoraria fazer isso. Eu preciso ver essa história, eu preciso ver como uma série da Netflix. E prometo compartilhar no canal do YouTube do Trasnoche Paranormal. Me avisem se alguém puder fazer isso. É a história mais paranormal que já ouvi. Além disso, ele contou de forma tão coloquial, tão verídica, tão forte, tão real. Fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Mesmo acostumado com essas histórias, essa me surpreendeu. Gente, se alguém pode fazer isso, me mandem um e-mail para trasnocheparanormal@gmail.com e aí eu envio o áudio. Se me passarem um número, envio pelo WhatsApp. E eu gostaria de ver isso montado como um filme. Eu adoraria. Me escrevam em trasnocheparanormal@gmail.com. Isso por um lado, e por outro, o que eu também adoraria fazer é ligar para ela, para essa mulher. Viviana é o nome dela. Vou salvar o áudio neste momento. Áudio. Crematório. Não, isso é impactante. Vou me reenviar o áudio porque tenho receio dessas coisas. Sabe como é? O paranormal, às vezes, apaga áudios. Já me reencaminhei e vou ligar para ela. Vou ver se consigo ligar para ela ao vivo. Vamos ligar para ela ao vivo. Está na linha. Vamos ligar para ela ao vivo. Mimo, tomara que ela atenda. Viviana, oi, Viviana, você está aí?
Oi, tudo bem? Boa tarde, Hector. Como vai? Como você está? Saudações. Acabei de colocar no ar Quem? seu áudio. Acabei de colocar no ar o seu áudio. Sim, eu te agradeço. Acabei de ouvir agora. Bom, Impressionante, né? Você pode imaginar como eu estou? Posso imaginar como eu estou? assim como você viveu, assim aconteceu com você. Assim como você contou, assim aconteceu com você. Sim. Exato, igual. Tudo igual. E vou te falar a verdade. Eu ouvi o que eu te mandei e é como se eu tivesse vivido isso bem recentemente. Quando foi que aconteceu? E eu juro que é verdade, viu? Eu acredito em você. Quando isso aconteceu? Em abril, olha, minha mãe faleceu em outubro de 2020, no dia 28 de outubro de 2020. E isso aconteceu em abril. Nos primeiros dias, não me lembro se era Semana Santa, mas foram nos primeiros dias de abril. Pandemia? Claro, típico de pandemia. Por isso... No velório, não deu pra ver muita gente. Claro. No crematório, não pudemos acompanhar o caixão. Bom, tudo sozinho, como... Assim, minha mãe foi sozinha no cortejo fúnebre. Como muita gente que Sim. Que perdeu alguém na pandemia. Por isso também tem esse mistério de você não ter podido ficar muito tempo depois do falecimento dela, digamos, com Não. o corpo dela. E uma vez que fazem a cremação, que também imagino que foi ali mesmo, também em 2020... Foi no mesmo dia em que ela faleceu, né? Que ela ficou no velório. Vou te explicar brevemente. Sim. Ela faleceu dia 28, numa quarta-feira. Por causa da pandemia, precisaram fazer o teste de swab. O corpo demorou 2 dias para ser entregue para a funerária. E o velório na funerária durou só 1 hora, pois era pandemia. E nesse mesmo dia, que foi uma sexta-feira, 30 de outubro, às 2 da tarde, o corpo dele ia ser cremado. Na verdade, nos ligaram da funerária para avisar que minha mãe já estava sendo cremada. Eles já tinham nos avisado. Ok. Então, na segunda-feira seguinte, meu pai e meu sobrinho foram buscar as cinzas, porque lá na funerária, meu sobrinho já levava as cinzas para enterrar no jardim, como minha mãe pediu. E fizeram isso? Enterraram as cinzas no jardim? Fizemos tudo isso? Sim. Está tudo enterrado com uma plantinha. Que agora é uma arvorezinha. E bom, tudo muito bem. Depois de uns 5 meses, mais ou menos, de outubro até abril, 5 ou 6 meses que se passaram, estávamos tranquilos com meu pai, tomando chimarrão, assistindo TV. Obviamente ainda estávamos deprimidos pelo luto. 6 meses, 1 ano mais ou menos de luto. E então nos ligam pelo telefone fixo. E tudo o que te contei, que eu juro que é verdade... Vou te convidar para contar de novo, já que te tenho ao vivo. Te ligam, você atende. Eu atendo, pergunto quem é. Olá, boa tarde, isso, aquilo, e me dizem, sim, somos do crematório tal. Não lembro se era Jardim da Paz ou Crematório La Paz. Algo assim de Gonzales Catán, era isso. Que eu não sei se ainda existe, porque por aqui, por essa região, eu moro em Merlo, por essas áreas, os crematórios estão fechados. E... eu digo sim, pergunto o que ela precisa, e sim, olha, converso com a família, tanto, sim, digo que somos daqui. Ela diz, olha, eu preciso conversar com alguém da família, que podia ser meu pai ou eu. Eu digo, olha, eu te atendo, o que precisa? Não, ela fala, preciso que você venha buscar a sua mãe aqui no crematório. E eu digo, olha, minha mãe já faleceu, já nos deram as cinzas. Bom, contei tudo o que aconteceu. E ela diz, não, você não entendeu, sua mãe está viva, sentada ao meu lado. Peraí, deixa eu te interromper aí. No momento em que você está com o telefone do outro lado, você ouve a voz dessa mulher que te diz, não, você não está entendendo, sua mãe está viva. Sim. O que você sentiu por dentro? O que aconteceu com você naquele momento? Fiquei arrepiada e quase caí. Se não fosse porque mais ou menos me apoiei em um móvel que tenho ali, juro pra você que minha pressão caiu. Quando aproximei o telefone do meu pai para ele ouvir a mulher, eu estava pálida. Meu pai ainda perguntou, o que aconteceu com você? Porque essa mulher... O que acontece é que no áudio eu não te contei. Essa mulher liga e diz, olha, sua mãe está aqui viva, pedindo que... Viva! Que venham buscá-la. Sim. Parece que... Não sei se te acrescentou algo, vou te perguntar. Se deu a entender que a pessoa que cremaram não era ela, que ela estava viva, ela te disse mais alguma coisa? Não, ela me disse... o que ela me esclareceu, porque eu esqueci de te comentar no áudio que te mandei. Eu perguntei, como se chama minha mãe? E ela disse, Esther. Ou seja, a pessoa que te ligou já tinha seu telefone... E tinha
e tinha meu telefone. E no crematório nós não demos nenhum telefone porque o corpo da mamãe saiu da funerária e na funerária... O estranho é que o único telefone que demos, por precaução, não foi o fixo, foi um celular. Mas como ele tinha o número do fixo? Isso é o que nos chama na atenção. Eu até falei isso para a moça, para a filha da senhora. Claro, a mulher que liga e diz: estou aqui com sua mãe, ela está sentada e pede para virem buscá-la em algum momento. O pessoal está ao vivo e vou te passar algumas perguntas que considero boas. Sim, por favor. Responda o que quiserem. Não é para te mortificar, mas te perguntar. Não ficou com vontade de dizer: deixa eu falar com ela então? Olha, em um determinado momento, eu, por baixo da voz dela, ouvi a voz da minha mãe. Ah, bom. Sim. O que acontece é que no áudio eu não contei para não ficar tão longo, porque como eu sei que você tem os minutos contados assim do programa, não quis contar, mas deu para ouvir a voz da minha mãe, que eu realmente ouvi, juro para você. Quer dizer, tipo... Repito, tudo o que te contei é verdade. Sim, eu acredito. Não, sem acrescentar ou falar nada. Viviana, sei que você não inventará nada sobre a morte da sua mãe. Fique tranquila. Não, por favor, ainda mais com uma morte. Oi, Mi. E era como... Digo para reconstruir a sensação. Era como se, de fato, sua mãe estivesse desorientada ou perdida. E ela está pedindo ajuda para essa mulher. Chama minha filha e peça que venha me buscar como todos fariam. Claro. De nós se ela sofrer um acidente... Claro. Ou se ela ficar desorientada, não é? Vou te contar algo que não falei no áudio e posso revelar aqui. Sim. Minha mãe ficou internada uma semana antes porque estava com problemas respiratórios e ela de vez em quando tinha que fazer nebulizações na mesma clínica onde faleceu depois. Então a voz da minha mãe no final já estava muito ofegante, como uma respiração ofegante, como se estivesse faltando ar. Claro. Então, isso é o que eu ouvia quando minha mãe queria, e na realidade, minha mãe quando falava, era com agitação, não era uma voz tranquila, uma voz seca, como a gente fala, era como se... assim. Ou seja, faz sentido que não tenha sido sua mãe que te chamou, mas sim que ela pediu para outra pessoa falar por ela. Pode ser. O que também me chama a atenção é que a pessoa com quem eu supostamente falei, a falecida... Claro. Como se entende isso? Quero avançar a história. Eles ligam, pedem para buscar, você mostra ao seu pai e ele aceita ir? Quer dizer, Claro. Em algum momento vocês chegaram a pensar: poxa, ela está viva de verdade e aqui se enganaram com as cinzas que nos deram. Vocês chegaram a pensar isso? Bem, eu sim. E te digo mais. Nunca confiei na caixa, na urna com as cinzas da minha mãe, porque você sabe que nunca te dão as cinzas do seu próprio falecido. Isso é verdade. Sempre vem com algum extra, vamos dizer assim, que Deus me perdoe. Claro. Mas tudo bem, e eu sempre dizia para o meu pai. Na verdade, te digo mais. Quando ela morreu, quando estavam cremando ela, quando nos avisaram que iam cremar ela, eu disse: ei pai, e se a mamãe não morreu e só parecia que estava dormindo? Porque eu falei isso pro meu pai várias vezes. Tenho certeza que a mamãe não morreu. E depois acontece isso, que é o que me chama a atenção. E não é a primeira vez que isso me acontece também. Porque eu já tive sonhos premonitórios onde eu vejo a mamãe falando comigo e ela mesma me diz: vem me buscar. Calma, sonhar é bom, mas sua história é mais forte que um sonho. Sim, exatamente. Voltando à cronologia, eles cortam e vão com seu pai. Vamos ao crematório? Pedimos um táxi, dissemos para onde tínhamos que ir. Obviamente o motorista do táxi olhou pra gente com uma cara estranha, porque já era tarde, eram 7 da noite, já era outono, estava escurecendo. Eu disse: não importa, vamos, tanto faz pra gente. Se você puder ficar, fique. E se não, a gente vai embora, pega outro táxi. E aí chegam ao crematório. E então? Chegamos ao crematório. E quem te recebe? Um senhor que era tipo um vigia, um segurança que estava lá porque já estava fechado. Sim. Ou estavam prestes a fechar e fechavam por volta das 8 ou 9 horas. Então eu disse: olha, viemos buscar minha mãe. Na mesma hora me adiantei e o homem achou que era uma urna com cinzas. Claro, você porque... Eu disse não, pois íamos buscar alguém que já havia falecido e estava em um crematório. Eu disse: não, o senhor não entendeu, vim buscar minha mãe que está viva e nos ligaram. E tal pessoa nos ligou. Então o segurança nos disse: como se chama a senhora que te ligou? E eu digo: Angélica. E ela diz: espera um minutinho. De uma salinha sai uma moça e eu digo: você é Angélica? Não, ela responde: Angélica é minha mãe. Ela diz: mas me conta o que houve com você, porque... Depois eu te conto o que aconteceu comigo. E eu digo: bom, contamos tudo pra ela.
Ela disse, olha, Angélica é minha mãe, mas ela faleceu e também faleceu faz uns 4 ou 5 meses. Aí sim. Não foi a primeira. Aí ficamos de boca aberta. Porque então ele disse: a pessoa que te ligou tinha morrido e obviamente sua mãe, de outro plano, se conectou com o espírito dessa mulher Angélica que te ligou. Aparentemente sim. Sabe de quem eu lembrei? Não sei se você já viu o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Sim, claro. Bom, sabe aquela cena em que o personagem do Patrick Swayze está numa sala de espera e aparece um velhinho que vai buscar a esposa? Sim. Bom, eu tive essa sensação, como se o velhinho fosse a senhora, essa Angélica, e o Patrick Swayze seria a minha mãe, como se as duas estivessem conectadas, tipo, as duas estavam mortas, sem saber. Claro, conectadas em outro plano, mas que intercederam pela ligação telefônica. Interceder por telefone. A questão é como ela sabia meu número, pois perguntei. Alguém de vocês ligou para mim? Nós demos o número e ela disse, não temos esse número, foi o que a moça afirmou. A filha da senhora, sim, me disse que a mãe trabalhou nesse crematório porque é um ambiente familiar, vamos dizer assim, o crematório. Mas depois a mãe faleceu e ela ficou responsável por atender. E a mulher que falou que Angélica era a mãe dela disse mais alguma coisa? Isso já aconteceu outras vezes, certo? Sim, quando ela me fala assim, diz, não sou a primeira que vem dizer que minha mãe a chamou. Ela nos disse que achamos estranho e esquisito, porque minha mãe faleceu há 4 ou 5 meses, e na verdade, quando foi Natal ou Ano Novo, ela disse que voltaram ao crematório para buscar uma pessoa que supostamente estava falecida. Desculpa, que estava viva, que era um homem, e que isso foi no Natal. Ou seja, isso não surpreendeu tanto essa mulher, pois algo parecido já havia ocorrido? Sim, e ela, vou te falar, estava tranquila como uma alface, nem ficou nervosa ou chorou. Vou ser sincera, quando saí de lá fiquei arrasada. Todos nós saímos mal. Viemos para minha casa angustiados, sem entender. Na verdade, meu sobrinho ficou conosco para ver o que estava acontecendo, porque não conseguíamos entender como podiam ter nos chamado de outro plano. Claro. E aí ficou. E até agora, não, na verdade, depois eu fui uma vez que tive que resolver um negócio aqui em Liberdade. Passei pela funerária onde velaram minha mãe e também comentei isso e não me deram bronca, pois já era muito, mas ela falou, senhora, histórias assim não queremos. Claro, porque essas coisas não existem. Achavam que eu era louca? Por louca, claro. E eu não sou louca. Sim, tive que ir a um psicólogo. E o que você acha? Para que eu controlasse um pouco os nervos, porque depois do que aconteceu, vou te dizer a verdade. Fiquei quase um mês sem dormir, sem comer, pedindo para minha mãe, por favor, que me desse um sinal do que tinha acontecido. Infelizmente com a minha mãe, eu sonhei com ela antes disso, mas depois que isso aconteceu, não sonhei mais com ela. Meu pai sim tem sonhos. Você... Tem outras coisas. Seu velho, como ficou com isso? Imagina os dois surpresos, tipo, bom, isso não tem explicação. Mal. Na verdade, tivemos que interná-lo porque ele usa um marca-passo perto do coração e com a emoção forte que sentiu, vai parecer engraçado, mas não é. O aparelho ficou sem bateria e tiveram que operá-lo de emergência 2 meses depois. E o seu velho, como ele está agora? Ele quase morreu, hein? Mas dentro do normal está bem. Já se passaram 5 ou 6 anos disso e, bom, minha mãe faleceu há quase 6 anos, mas tudo bem. Vai fazer 5 anos, mas ainda não conseguimos acreditar. Não. Juro pra você que a gente não consegue acreditar. Você disse que antes sonhava com ela, mas depois desse acontecimento não sonhou mais com sua mãe. Não sonhei mais com ela, não sonhei mais. A única que sonha com ela é meu pai e minha irmã. Mas minha irmã, uma vez ela disse que também sonhou que minha mãe dizia pra gente ir buscá-la, mas não dizia o lugar. Sempre a frase recorrente de que a gente vai buscá-la. Acho que aí tem uma mensagem, né? Vou te dizer a verdade, desde que meu sobrinho a enterrou no jardim, nunca gostei da ideia, mas não por ela estar lá. Eu não consigo chorar por ela. Porque não tem um cemitério, não tem nada. Não é a mesma coisa que quando você vai a um cemitério, que tem um ente querido, que você sabe que pode chorar, ou que uma lágrima cai, ou algo assim. Não posso ir à casa do meu sobrinho, mãe, porque os filhos dele podem me ver chorando e perguntar. Eles não sabem que a bisavó está lá? Tem 2? Porque ainda eram pequenininhos? Claro, e além disso eram pequenininhos. Existem 2 hipóteses. Uma, a de que sua mãe ainda não tenha se elevado. E está em um plano meio intermediário, tentando te passar alguma mensagem.
E a outra, quero dizer, e vou te falar com todo respeito, porque você é a protagonista da história e estamos falando da sua mãe. Que talvez... Sim, me diga. Que talvez isso de que venham me buscar. Talvez faça referência ao fato de que realmente aquilo que você suspeitava, né? Talvez tenham te dado as cinzas de outra pessoa e sua mãe está... Acho que sim. Dizendo que as cinzas dela estão em outro lugar e talvez, né? Eu vejo dessa forma. Sim, não, eu também, porque eu sempre estive com minha irmã. Sempre discordamos da cremação. Na verdade, quando meu pai morrer, não queremos que ele seja cremado. Queremos que ele tenha uma tumba, mesmo sem gostarmos de cemitério, ou que muitos não gostem, mas a cremação não me atrai, pois não sei de quem é o corpo na urna. Claro, agora... Mas bem... Você viveu essa história. Para mim é a mais forte que já ouvi. O que você diria para quem não acredita em fenômenos paranormais após viver isso? Que desçam do salto e acreditem, porque qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe, um sonho, uma luz, uma sombra, alguma coisa é verdade. Para mim também, minha mãe, olha, deixa eu te explicar uma coisinha. Minha mãe sempre xingava Deus. E para mim, ela está nesse plano que você falou. Por que ela xingava Deus? Porque, deixa eu ver, vou te dizer, foi bem difícil seguir em frente. E ainda mais nesses tempos. Então nós sempre fomos de viver com o justo, o necessário e de forma muito precária. Seguimos em frente, sim, somos trabalhadores como qualquer um. Nos matamos de trabalhar todos nós, mas chegamos lá bem no limite. E é como se minha mãe sempre tivesse inveja, porque ela teve irmãs que conseguiram vencer. Tem 2 irmãs que estão no exterior. Essas 2 irmãs estão vivendo bem. Quando ela morreu, essas irmãs nem sequer ligaram. Mas ela, minha velha, sempre xingava a Deus dizendo: por que, Senhor, comigo? Por que essa herança ou negatividade ruim tem que ser minha? Sabendo que somos trabalhadores, que viemos do interior, porque não vou mentir para você. Eu estava estudando em uma universidade aqui em Merlo para ser enfermeira, justamente para ajudar meus pais quando eles ficarem ainda mais velhos. Mas não consegui continuar por tudo que está acontecendo e minha idade. Que eu acabei de completar 56 anos. Não consigo trabalho, então estou vivendo às custas do mundo e do que eu consigo para viver. Faço minhas coisinhas, trabalho às vezes no computador, mas não... Então minha mãe é como se ela... Estava brava? Ela estava meio brava, na verdade. No último Natal, antes dela falecer, a gente não montou a árvore por decisão dela, a gente não montou a árvore de Natal. Vai ter tantos olhares espirituais sobre o que acontece quando a gente morre, né? Mas deve haver uma espécie de intervalo, né? Uma etapa intermediária antes de se elevar. Alguns chamam de purgatório essa transição em que há uma espécie... Sim, o famoso juízo final ou algo assim que também falam. Será que sua mãe está se referindo a isso? Sua mãe, o espírito dela, né? Em um lugar onde ainda não se elevou. Por isso ela diz para virem me buscar. Ou seja... Sim, pode ser. Quero me elevar. Talvez ela se arrependa do que dizia sobre o Criador, sobre Deus. Ela, quando foi internada na última semana antes de morrer, ela nesses dias me pediu perdão para mim. Porque ela não foi, como dizer, uma boa mãe. Eu disse para ela: mãe, você não tem nada a perdoar. Mesmo assim, sou eu quem deve te pedir perdão. Porque sei que não me comportei como uma boa filha. Mas ela chorando me disse: me perdoa, eu não fiz de propósito, mas volto como te disse antes. Ela estava muito brava com Deus e por isso também ficava brava conosco ou comigo. Mas não de bater e essas coisas, xingamentos, ofensas que todo mundo acaba fazendo, né, de vez em quando. Mas enfim, uma volta e eu posso te contar mais uma coisa, e é a última... O que você quiser, o que quiser. Depois que isso aconteceu, em abril, em maio, conversei com um padre, um sacerdote, e um padre me disse: reze o Salmo 91 no quarto da sua mãe. E no final, com um crucifixo de madeira, se possível. E no final do Salmo 91, leia a oração de São Bento, que você às vezes lê. Sim, Bom, e eu fiz isso. Foi em maio, na primeira segunda-feira de maio, eu fiz isso às 14h. E eu posso te garantir que aqui no quarto dela, que é de onde eu estou falando com você agora, o quarto dela,
todas as coisas que eram dela começaram a se mover. Bom, O crucifixo que ela tem aqui em cima da cama dela, um crucifixo de madeira, desses que se penduram na cabeceira, aham. e caiu uma luminária, e a luz acendeu sozinha. Bom, houve ali uma resposta, então, de estar ali... Sim, porque eu Sim, pode continuar. depois de ler o Salmo e a oração de São Bento, eu disse para minha mãe, eu falo, por favor, vá para a luz com a avós, tios e irmãos, eu falo, já descansa em paz, você já me pediu perdão e eu também te perdoei, o perdão é mútuo. Assim que terminei de falar, o crucifixo da cabeceira da minha mãe começou a se mexer, aquele que te contei. E um abajur caiu e a luz acendeu sozinha. E aí, desde então, não senti mais nada, nem qualquer conexão com a minha mãe. Então eu devo pensar que ela já foi para a luz. Quero imaginar isso. Eu sempre peço a Deus que minha mãe esteja na luz. Vou te fazer uma última pergunta e vou tentar ser também prudente, mas eu me coloco no seu lugar. Sim, pergunta. Me coloco no seu lugar e se fosse com um familiar meu, minha mãe, alguém falecido ou meu pai, eu me perguntaria isso. Você em algum momento chegou a pensar... Ei, minha mãe está viva de verdade, quer dizer, talvez ela não estivesse falecida. Digo, estou imaginando, tá? Talvez ela não tivesse morrido, talvez tenha se levantado na cremação e por algum motivo ela está ou a mantém em algum lugar. Perdida? Não sei, porque já não sabemos o que pensar. E esse sinal te diz, olha, que ela não faleceu porque na pandemia não dava para comprovar isso, não tinha como comprovar. Claro. Minha mãe também não passou por autópsia. Por isso que eu te falo, quer dizer, era melhor confiar que as coisas foram feitas direito. Como aconteceu com muita gente que depois, com os anos, descobriu que houve erro médico, que talvez a pessoa pudesse ter sobrevivido, né? Dido, infelizmente, foi uma época muito estranha a da pandemia e essa restrição que vivemos aqui, que muita gente não pôde ver seus entes queridos morrerem. Claro, quando foi o velório da minha mãe, vou te falar a verdade, meu pai tinha pedido para a moça da funerária que fechassem o caixão, porque velórios me fazem mal, como qualquer pessoa que vai a um velório. Eu não consigo ver a pessoa dentro do caixão, me dá um pouco de arrepios. E depois ainda tenho pesadelos com a pessoa que... Claro. Aconteceu o mesmo comigo quando minha avó paterna faleceu. Até hoje eu tenho a imagem dela no caixão, fecho os olhos e vejo ela. E eu falei pro meu pai, não pai, eu disse, deixa o caixão aberto porque é a mamãe, eu disse. Não vai acontecer nada comigo. Posso garantir que nada aconteceu comigo. Com ela não tenho pesadelos, diferente da minha mãe. Sim, quando a vimos no caixão, ficamos impressionados, porque você sabe que ao morrer a pessoa está de um jeito, mas quando entregam o corpo, muda totalmente. Claro. Os traços da pessoa. Mas minha mãe tinha o rosto muito, muito roxo, mas você tocava nela e não vou mentir, estava morna e já tinham se passado 2 dias. Agora, eu não sei se lá dentro foi. Em outubro não fazia tanto frio. E o corpo não parecia frio, quer dizer, por exemplo, os dedos da mão se moviam normalmente após 2 dias, sem rigidez. Sua história é muito estranha, hein? É muito estranha. E assim, um monte de coisas. Tenho muito para te contar, mas não quero tomar seu tempo. Te ligo outro dia. Ou te mando um áudio outro dia. Óbvio, óbvio. Mas tenho muitos, principalmente sonhos premonitórios que viraram realidade. Para te falar a verdade, eu já estou ficando assustada. Bom, vamos fazer o seguinte. Viviana, quero te agradecer primeiro por ter aceitado nos contar tudo isso. Não, por favor. E vamos acompanhar de perto o seu caso, porque tenho certeza de que vai ter muitas repercussões. Já estão me escrevendo do exterior, acompanhando o programa. Não é a primeira vez que algo assim acontece, certo? Sim. Ah, olha. Na pandemia, então com certeza vamos voltar a conversar. Obrigado, Viviana, te mando um grande beijo. Obrigada, deixa eu te dizer isso sim, eu juro. Sim. Eu juro pela luz que me ilumina e pelo próprio Deus que existe, que o que te contei é verdade, viu? Nada é mentira, nem exagerado, nem nada para aparecer na mídia. Por favor, não pensem nisso. Aconteceu comigo e com a gente algo que realmente chama a atenção. Por isso te digo para acreditar nessas coisas, nem que seja só em uma sombra.
Não sei se vocês conversam com o universo e veem uma pena cair. São coisas que acontecem e agradeçam a Deus, pois é a única forma de entender o que acontece. Sim, isso sim. Você me entende? Porque senão a gente vai enlouquecer e a gente não está louca, não estamos malucas, isso acontece com a gente, acontece. Ontem, quando eu ouvi seu programa sobre a sala funerária, vou te falar a verdade, é verdade, meu ex-marido trabalhou em uma sala funerária, ele disse que viu cada coisa que apareceu várias vezes, já saiu assustado. O que acontece é que, por causa do trabalho, ele teve que ficar. Enfim, agora ele está aposentado e bem. Pronto, ele já terminou o trabalho dele lá, mas enfim. Para você ficar tranquila. Não só nós que estamos aqui acreditamos em você, mas todas as pessoas que estão ouvindo, todos os comentários ouvimos você com muito respeito, acreditamos em você. Porque além disso, pela sua forma de contar, percebe-se que você não está inventando e que não... Não, de jeito nenhum. Também dá para ver que você não está delirando. Dá para ver que o que você viveu é real. Não, por favor. Bom, é um mistério. Justamente por isso você está contando aqui no programa. Te mando um grande beijo. Obrigado. Não, Hector, quando quiser. Depois te mando um áudio com os sonhos premonitórios. Beleza, sim. Você vai se fascinar com o que tenho pra contar. Beleza, nem tô esperando vocês. Te mando um beijo grande. Pronto, outro pra todo mundo? Obrigado, tchau, tchau. Até logo. Até logo, pessoal. Vivemos o testemunho mais forte desde que fazemos este programa. Espero que vocês sintam algo parecido. Adoraria ouvir vocês, adoraria receber áudios. 11 27 84 10 73. Ou que escrevam se alguém viveu algo parecido. trasnocheparanormal@gmail.com. Hoje, de fato, é um programa histórico. É um programa histórico. E essa história realmente vai repercutir muito, já posso dizer isso nas redes sociais, nas plataformas.